De vez em quando a Daniela me pega no fraga, com o meu ao contrário, ela tira foto, ela bota em grupos, cara. Ela faz aí, pessoal que tá em alguns grupos aí. Minha esposa tira foto da minha trocado, porque eu faço assim, gente. Eu sei que isso aqui é uma intimidade, mas nada demais. Aí, por exemplo, a Olivia tá dormindo, a Elisa tá dormindo. Se eu faço um fresquinho de luz, a Elisa acorda. Cara, a pessoa, ela acorda às 5 horas. Coitada da minha esposa. Então, eu não acendo luz. Eu vou pegando as roupas assim, ó. E vou botando. E vou botando as roupas sem luz. Aí teve um dia... Não, é porque as coisas tem, tipo assim, não tem como tu colocar a meia na camisa. Tudo tem um lugar. Aí o que acontece? Tudo tem um lugar muito lógico. Aí eu pensei assim... caramba, as pessoas hoje quando pensam em termos de dar presente, será que elas leem a Bíblia? Até para dar um presente, ler a Bíblia é fundamental. Eu estou juntando dinheiro para o meu aniversário, para quê? Para me dar o presente. Por que então a gente não pensa diferente? Eu vou juntar dinheiro para todos os aniversários e o meu põe na conta de Deus. O aniversário do meu. Opa, é o dela ali. É um espírito. Sim, por que você não tem isso aí? Ela, o que foi? Por que você não guarda suas meias no carro, então? A Dani faz isso, mas eu embolo. Ela amarra, cara. Ela tá tão angustiada que ela tá amarrando. Senhor, isso é gravado. Vamos lá. Ponto-chave então. Se eu presenteio como a mim mesmo. Se eu oferto como a mim mesmo. Se eu vejo que alguém está sem livro para a faculdade, eu penso na minha faculdade. Eu estou com livro, a pessoa não está. Será que aqui se dane ela? Se eu estou com roupas, eu olho sempre para as roupas e falo assim, poxa, fulano está precisando de uma roupa, né? E eu olho para minha calça e vejo que eu tenho calça e ele não tem uma calça, só tem uma calça jeans. Sabe, essas coisas tão simples, mas que de alguma forma nós não relacionamos as Escrituras. Se a Bíblia é Bíblia para todas as partes da nossa vida, ela também é a Bíblia que nos ensina a dar um presente. Não é? Ela também é a Bíblia que nos ensina a abençoar pessoas, do modo de Deus. Não podemos ignorar que quando Deus intentou nos dar um presente especial, Ele deu o seu Filho. Então nós, quando pensamos em doar, não podemos pensar em doar o que nos sobra, mas aquilo que é de fato, aquilo que precisaríamos receber na posição que aquela pessoa ocupa. Mesmo que isso nos custe nossos próprios sonhos. Mesmo que isso nos custe caminhar mais devagar. Eu fico pensando, quando eu creio que o Espírito Santo está nos revelando muitas coisas sobre nossas ações aqui. Mas eu fico pensando em termos de continuidade das nossas vidas, o quanto nós ainda podemos mudar. O quanto em pequenos detalhes ainda podemos nos aproximar de Jesus Cristo e sermos como Jesus Cristo. Quanta coisa errada ainda há em nós. Quanto merecimento pessoal. Quanto eu espero que você me presenteie. Quanto eu espero que você me dê algo. Quanto eu ainda espero que você faça algo quando era eu que deveria estar esperando que eu fizesse algo na tua direção. Né? Vamos lá. Verso 11, parte final do nosso estudo de hoje, do verso 11 ao verso 14. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, verso 11. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Verso 11 vai dizer de que já é hora de despertarmos do sono. Cristãos às vezes entram num estado de inércia. O que é isso? É salvo por Deus. Ele ama Jesus, ela ama Jesus, mas está num estado de sonolência. Paulo está dizendo que essas coisas todas, às vezes, nos passam como coisas pequenas e que nós devemos despertar para que estas coisas ocupem um lugar central.
nossa vida em relação a Deus, aquilo que Deus espera que nós sejamos, ela não é uma vida entre coisas mais importantes e coisas menos importantes. A coisa é toda. O Evangelho é sobre todo homem. O Evangelho é sobre todas as partes que um homem se compõe. Então, quando a gente está falando em respeitar a autoridade, a gente também está falando sobre ler Bíblia. A gente também está falando sobre orar. A gente também está falando que tudo isso está interligado. Não existem partes distintas. Não há tricotomia, dicotomia. Tudo isso que nós estamos falando aqui é sobre honrar a Deus sobre todas as coisas. E quando nós honramos a Deus sobre todas as coisas, despertamos do sono. Qual é o sono? Fui na igreja, bati meu cartão, estou em casa. Isso é um sono. Isso é um sono. Eu vou lá, tomo a ceia e volto. Durante a semana, sou um cidadão comum de um mundo comum. Isso é um sono. Isso é um sono. Se a Bíblia é o livro de Deus, olha o se condicional. Se ela é o livro de Deus, e ela o é para a sua vida, cada pedaço da Bíblia, cada partezinha que acusa um erro, uma falha, um pecado, é um pedaço muito importante. Hoje à tarde nós estamos aprendendo coisas que já sabíamos. Isso é o mais triste. Nós estamos lendo coisas que talvez já conhecêssemos. Algumas não, mas a maioria de... Eu já conhecia isso, André. Já tinha lido que eu tenho que respeitar. Eu tenho lido que eu tenho que amar. E por que não amamos? Por isso aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em impudícias e dissoluções, nem em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante à sua concupiscência. Esse vai alta noite aqui, ó, chega no verso 12 aí. Vai alta noite e vem chegando o dia. Isso dá um aspecto meio escatológico. Uma ideia do seguinte, ó. Essas trevas, essas densas nuvens vão se dissipar e vai chegar um dia onde nós temos que prestar conta se nós respeitamos o guarda de trânsito. As obras serão observadas à luz de Cristo. Rapaz, isso é muito sério. É muito sério porque estamos em um... Olha, eu preguei o Evangelho ontem em uma escola de trabalho e foi emocionante uma pessoa falar assim, eu não sabia que isso era Evangelho. Há quanto tempo você está na igreja, minha filha? Há muitos anos. Mas isso é Evangelho. E eu achei que Evangelho era eu ajudar na escola dominical, eu participar dos cultos, tomar a ceia. Eu entendia que isso era Evangelho. E quando eu estava fazendo essas coisas, logo eu estava praticando o Evangelho. Mas o que eu tinha dito para ela 5 minutos antes que a fez chorar em lágrimas? Eu disse, filho, e aí uma fala parafraseando um outro cara. Antes que Deus dissesse, haja luz, Deus disse, haja cruz. Porque o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Significa que nós não pegamos Deus de surpresa. Antes que Deus dissesse, haja luz, Deus disse, haja cruz. E antes que ele dissesse, haja cruz, ele disse, houve perdão. Houve perdão. Porque se o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, na eternidade da eternidade, se Jesus Cristo já sabia que viria até essa terra e morrer por nós, é porque antes de nós, ele já nos havia perdoado. Como você deve perdoar o teu pai, a tua mãe, teu irmão, teu tio, teu professor. E o Evangelho é, antes de tudo, sobre perdão. E quem está no Evangelho está sobre o perdão. Vive perdoado e vive perdoando. Acabou, tinha uns cabecinha tudo assim, chorando. Foi só falar, pai, mãe, fulano, tio, professor, pá, que as lágrimas foram caindo. Porque o perdão é requerido de quem foi perdoado. E isso é Evangelho. A partir disso a gente trabalha. Eu perdoo a autoridade que falha comigo. Eu perdoo a pessoa que nunca me honrou como o professor que eu sou e deveria ser honrado. Eu perdoo aquele homem que está roubando a minha nação. Eu perdoo, porque o Evangelho é sobre perdão. Fui perdoado e perdoo. E a partir disso construímos uma religião chamada cristianismo. E quando o cristianismo está sem Evangelho, ele é implacável. Ele é implacável. Para acabar, verso 13 e 14. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias e dissoluções. Ele vai falar aqui dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices,
Porque a preocupação do apóstolo Paulo é que todas as áreas da nossa vida sejam alcançadas pelo Evangelho. Existem coisas que às vezes a gente acha que a Bíblia é contra, né? Mas ela não é diretamente contra. A Bíblia é contra algumas coisas, mas ela é contra outras indiretamente, e às vezes algumas pessoas praticam essas coisas e nem por isso são pecadoras. Vou te dar um exemplo. O jogo de azar não é citado na Bíblia. Certo? Não é citado na Bíblia. E nós cristãos, em geral, não praticamos jogos de azar, sei lá, qualquer coisa, raspadinha, loteria, porque a gente crê que Deus pode nos sustentar. Então a gente não tem que aplicar na sorte o sentido da nossa subsistência. Mas não significa que diretamente o jogo de azar, é porque a consciência do cristão ela se reporta. Em nenhum momento um cristão, e aí alguns afirmam coisas diferentes, mas o álcool não é pecado, mas ficar bêbado é. Porque eu perco aquilo que o Gabriel falou, não sei onde o Gabriel está, por aí. Né, Biel? O Gabriel falou sobre a nossa consciência. De nós perdermos a consciência, nós naufragamos na fé. Por quê? Porque a consciência, ela dá o sustento racional de uma fé racional. Logo, quando eu estou bêbado, eu perco a minha lucidez e a minha consciência quanto àquilo que eu respondo em relação a mim mesmo, ao mundo e a todos. Quem cai bêbado, quem se entrega à bebida, à droga, é uma pessoa que está perdendo a sua consciência e logo maculando a sua fé. E por isso, o apóstolo Paulo é contra. O meu irmão, eu sempre tive essas ideias. Por exemplo, não está na Bíblia que não pode se tatuar. Porque eu sempre quis fazer tatuagem de duas coisas. Ou de uma passagem bíblica, ou falando de coisas que eu sou alérgico para caso eu tivesse desmaiado. Os médicos tivessem Mas, o meu irmão ele me disse que... eu acho que é em 1 Coríntios, eu não lembro em qual passagem que meu irmão falou. Que Paulo, ele fala que isso gera conflito, gera dúvida, gera conflito realmente entre as pessoas que não são da igreja e ficam falando, né? Assim, pô, ele é cristão e tá bebendo. O que é isso? Esse é o evangelho que está escrito que não pode se embebedar, mas você pode beber cerveja. Então, para não gerar conflito, a gente não faz diversas coisas. Por exemplo, fumar, beber cerveja, se tatuar, usar drogas. Até por uma questão mesmo de consciência, né? Mas também mais por causa dessa passagem. Aí eu tirei essas ideias na minha cabeça de fazer tatuagem, coisa assim contigo. Olha, interessante, né? Essa tatuagem do sou alérgico, né? Olha, eu já vi irmão, uma reportagem sobre isso, de pessoas assim que se tatuavam porque tinham certas alergias em alguma coisa. medo de cair na rua, passar mal. Não, tinha pessoas que tinham até doenças mesmo que não poderia, se caso, por exemplo, vamos falar que a pessoa tem ataque epilético e ela tá na rua andando sozinha, ela não pode tomar certo medicamento. Primeira coisa que eles vão fazer, eles vão dar um medicamento para ela. É alérgica, pode morrer. Outro caso, né? Motivação. Outra motivação. A minha preocupação com tatuagem, eu sou muito fã de tatuagem, não tenho nenhuma tatuagem, sou muito fã, acho uma arte linda. A minha preocupação é motivação. Vou te dizer por quê, meus irmãos. É difícil discernir às vezes quando o nosso coração está querendo ser visto. Mas assim, é difícil para nós às vezes uma pessoa de fora é mais capaz de nos olhar com precisão do que nós. Quando nós queremos que nos vejam. Uma vez eu entrei numa demanda com uma pessoa, com todo respeito, foi uma demanda positiva porque a discussão levou a um fim positivo. Sobre uma pessoa botar uma tatuagem nas costas. E a pergunta da minha esposa foi categórica. Quem é que vai ver essa tatuagem? Já que ela está nas costas e você não pode ver. Não é para ela ver, é para quem ver. Algumas respostas possíveis. Eu me sinto bem. O pedófilo também. Sentir bem, gente, nunca vai ser resposta para nada. Eu me sinto bem quando eu uso cocaína. Vamos descartar esse negócio de eu me sinto bem como resposta. Vai ficar complicado a gente começar a trabalhar eu me sinto bem. Né? Porque a gente vai ter todo tipo de gente dizendo que se sente bem. É melhor a gente trabalhar com Bíblia. A Bíblia se preocupa com a vaidade como um aspecto da carne. Qual é a motivação? Tatuagem não é pecado, brinco não é pecado,
Rímel não é pecado? Pintar o cabelo não é pecado? Mas qual é a motivação? Como você quer que as pessoas te vejam? Essa é a chave da coisa. Alguns líderes são enfáticos de dizer, não pode! Não pode por quê? Porque é para Moloque. Está em Levítico. Irmão, não tem nada a ver esse negócio de Levítico, tem nada a ver com tatuagem. Entendeu? Agora, que é preocupante as pessoas fazerem sem discernimento, nossa, mega preocupante. Mega preocupante. Mas a gente pode entrar numa discussão à par. Revestivos do Senhor Jesus Cristo para acabar, e nada desconhece a carne no tocante às suas concupiscências. Essa versão na NVI fica mais clara, né? Se alguém tiver NVI aí. Não sei se a NVI traz concupiscências. NVI para alguém? Aqui. Pode falar. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Interessante, né? Uma vez eu entrei em outra demanda. Tá acabando, gente. Fica atento aí pra gente não perder. Quem instituiu o casamento foi Deus. Quem trabalha como devemos nos relacionar com as pessoas é Deus. Amém. Isso aí a gente já entendeu. O problema é quando a gente busca padrões externos a Deus para legitimar ações. Vou lhe dar um exemplo, irmão. Se algo mexe em você de uma maneira que a reação é pecado, você deve parar. Mas existem algumas coisas que são tabus culturais. Você está entendendo o que eu quero dizer? Tabus culturais. O que significa? A Bíblia não fala sobre isso, mas eu me sinto tão pressionado pela sociedade em geral que eu prefiro cumprir a agenda que todo mundo cumpre e dispor um pouquinho só de carne. E aí quando a gente fala carne, a gente fala desejo maligno, tá? A gente quando não está falando de carne, não está falando necessariamente da substância, mas daquilo que é o pecado. Tá claro até aí? Preste atenção em como isso pode ser complexo. Vamos supor que eu tenho uma namorada e a única coisa que a gente faz é pegar na mão. Tá claro isso, irmãos? Mas a Bíblia se opõe à sensualidade e a Bíblia se coloca à disposição do sexo no casamento. Até aí todo mundo entendeu, as pessoas acreditam que previamente já concordam com isso. Se quando a minha noiva, namorada, pega na minha mão, eu me sinto inclinado à sexualidade, de repente eu me masturbo depois disso, ou então eu fico mexido, cabe a mim, olhando esse texto, dizer, minha noiva, eu tenho estado mexido, até mesmo quando você segura na minha mão, vamos conversar, a gente fica conversando um com o outro. Você me perdoa, mas é porque eu tenho um limite. Isso é cristianismo. É quando eu olho e falo assim, cara, eu não vou dar nada para a carne comer. Deus não é contra sexo. Deus é contra o pecado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então quando a gente está falando de álcool, é muito engraçado, né? Muito engraçado isso. Se você vê um cristão bebendo assim, um biquinho de cerveja assim um pouquinho. Aí tá lá sentado no bar, um pouquinho de cerveja. Aí passa você. Rapaz, irmão. Aí passa. Você não sabe o que eu vi. O que você viu? Irmão, bebendo um pouquinho assim de cerveja. Gente, um pouquinho aqui de cerveja não deixa ninguém bêbado. Mas aí eu vou na casa do irmão, do outro irmão, o puritano. E aí ele tá lá. E aí puritano do jeito mais maligno possível, porque puritanos são bem legais. Mas aí eu pego, desculpa aí, tá? Você é um puritano, né? E aí eu pego e eu vou e eu vejo que ele tá no maior amasso com a namorada crente dele. E se separa e ele fala, Jesus me segura. Aí ele se afasta. E aí? Como é que tá o negócio? Quem é que tá errado aí nessa parada? Entende a nossa hipocrisia? A gente consegue condenar o copo, a biquinho do copo de cerveja, mas se aquele cara ficou lá todo excitado e ela também, a gente não se importa, porque a gente assumiu que esse modelo de namoro é culturalmente aceito. Então a gente aceita. Nada desponhais a carne é nada. A novela que tá rolando da Globo aí, não vejo, mas ouço muito falar, meus colegas sempre falam de trabalho, acho que é Força do Querer. E não estou preocupado se você viu ou não, eu não estou discutindo sobre isso. A minha discussão é que a novela tem explicitado cada vez mais contrassenso em relação às escrituras. E ela tem se tornado cada vez mais oposta àquilo que Deus crê.
exaltação à bandidagem, a mulher do bandido ficou super famosa, endinheirada, né? Se você vê e você quiser confirmar, você pode ficar sem dúvida que eu não vou te criticar se você está vendo. Eu estou discutindo uma questão... Apologia ao crime, apologia à ideologia de gênero, aí parece que agora vai ficar um cara, uma menina engravidou, mas ela agora vai ter corpo de homem, então vão ser 2 caras. Bom, o que acontece? Como eu me posiciono frente a essas coisas? Eu assumo uma parte delas para não me sentir tão excluído socialmente e acabo cedendo um pouco ao pecado, mas é uma coisa pouquinha, sabe, irmãos? É só um pecadinho, eu fico aqui com ele. Ou eu me oponho contra o errado, não consumo o pecado, não patrocino o pecado, não oferto o pecado, não pratico o pecado, mesmo que eu não seja culturalmente aceito. A nossa preocupação aqui é se nós somos hipócritas. Se quando eu falo assim, cara, você tá segurando a onda mesmo do seu namoro? Tô. Mas não é mole não. O que não é mole não? Poxa, vou usar um termo simples, só um selinho me deixa arriado. Eu fico querendo pegar aquela menina. Poxa, por que você não para de dar o selinho? Cara, mas é só um selinho já que eu dou, cara. Pô, cara, não tô entendendo. Você tá falando de que, afinal? Do selinho ou de Deus? Tá entendendo o que eu quero dizer? Porque a gente fica resumindo tudo a beijo, não beijo. Não é isso não, irmão. A questão é, o que você tem ofertado? Quando você sabe aquelas cenas dos filmes, aquelas mais picantes? Tem filme que eu sei que tem a cena, eu nem vejo o filme. Sei do meu limite. Eu tava ontem, cara, os alunos ficam escandalizados, né? Eu tava numa turma ontem numa escola, em outro município. Eu falei assim, quando as meninas estão porque às vezes eu vou dar aula em pré-vestibular e tal, e não tem roupa de escola é mais fechadinha. Quando eu vejo os decotes, vejo que está muito pro meu lado, sabe o que eu vou? Eu vou dar aula no outro. Ah, professor, mas que isso, professor? Sim, porque eu vou ficar olhando pro peito dela, daqui a pouco eu quero o peito dela. Então eu acho que é melhor eu ficar desse lado aqui e dando aula assim, ó. E muitas vezes eu já fiz isso. Porque então, o que, professor? Não é? Aí, o que acontece? Eu sou um homem caído. E preciso ter consciência disso. Se eu ficar ali, eu vou começar a não mais me importar, e depois de não me importar, eu vou consumir. Entendeu? Então, eu preciso ficar numa posição onde não me desperte o consumo e que eu possa lutar sadiamente contra aquilo que já é difícil. Eu li um texto no Instagram, acho que é da Bernardo, que é falando de uma série que é mundialmente conhecida, famosa, adora, a gente idolatra, que é Game of Thrones. E é uma série, assim, que eu mesma só cheguei a ver o primeiro episódio, depois eu não dei continuidade. E eu sou uma pessoa, assim, que eu amo ver série, tenho esse hábito. Só que é uma série, assim, que não dá. Não dá. E aí já teve John Piper escrevendo um texto sobre isso, porque os cristãos não devem ver Game of Thrones. E nesse texto, a menina tava falando, tipo, qual era a diferença? E aí, tipo, você chega pra um casal e fala assim, olha, vem pra minha casa e você vai assistir eu e o meu marido tendo relações sexuais. Vocês não vão fazer, vocês só vão assistir. E ela, não, que isso? Não, tá super errado. Então qual é a diferença? Você sentar no seu sofá, ligar a TV e você ficar assistindo televisão. É hipocrisia, Lala. A hipocrisia tá no nosso coração, Lala. Ela só fala muito boa porque ela nos desperta a pensar assim, cara, até que ponto vale a pena eu consumir determinados aspectos culturais e ficar até antenado culturalmente, ligado na cultura, se naquele momento eu vou despertar em mim desejos que eu não posso controlar. É complicado, irmãos. Nada disponhais a carne no tocante às suas concupiscências, ou seja, seus desejos malignos. Nada é nada, irmãos. Nada não é pouquinho aqui. Nada não é o suportável. Nada é nada. Onde naufragamos? Quando achamos que o nada é pouquinho. E aí o pouquinho vai ficando maior. E quando a gente vai ver, a gente está super mais flexível do que antes. E você começa com aquele discurso que não faz nenhum sentido. Ah, eu não sou tão influenciável assim. Deixa eu levantar um mãozão. Eu sou super influenciável. E eu acho que nós deveríamos refletir sobre isso. Somos influenciados. E o problema é que o apóstolo Paulo, sabendo da nossa sujeira e da dele, o pedido dele é: não deixe que a carne consuma nada. Sabe quanto? Absolutamente. Fechamos aí Romanos 13. Amém?